Farei uma revelação bombástica aqui agora pra vocês. O meu time desde criancinha, desde pequenininho, na barriga da minha mãe, era o Confiança. É o Confiança, melhor dizendo. Ou melhor, eita, foi mal. É o CSA. Então, quais são tuas cores favoritas? Azul e branco, lógico. Por isso que nessa Copa do Nordeste eu vou torcer pro CSA ou pro Confiança ser campeão. Lógico. Eu, como torcedor do esporte, óbvio, eita, aliás, do CSA ou do Confiança, eu vou torcer para os caras ser campeão. Entre Bahia e Ceará, se fosse para escolher um campeão, e aí, Heitor, quem tu escolheria? Complexo, hein? Difícil. Porque assim, se o Bahia for campeão dessa Copa do Nordeste, que é a tendência, o Bahia é favorito para ser campeão da Copa do Nordeste, o Bahia vai chegar na marca de 5 títulos de Copa do Nordeste. Vai ultrapassar o Vitória e vai se isolar como número 1 em grandeza na competição. Porque ganhou mais, é óbvio. Se o Ceará ganhar, e aí o Bahia teria 2 Copas do Nordeste de vantagem em relação ao esporte. Se o, em relação também ao Ceará, em relação ao Fortaleza, que tem 3 Copas do Nordeste. Se o Ceará ganhar a Copa do Nordeste, o Ceará vai chegar em 4 Copas do Nordeste, 4 títulos de Copa do Nordeste, ultrapassando o esporte, figurando ali na mesma prateleira do Ceará, do Bahia e do Vitória, com 4 Copas do Nordeste também. E aí, pela primeira vez na história, o Ceará vai ultrapassar o esporte em relevância em determinada competição. Por quê? Porque o Ceará conquistaria 4 Copas do Nordeste, o esporte teria 3, então, por ordem de grandeza, quem tem mais títulos é maior na competição. Ponto. Não tem muito mistério, não tem muito para onde correr. Na competição, não na história. E pela primeira vez em alguma competição nacional, internacional, regional, irmão, em alguma competição o Ceará passaria a ter mais relevância do que o esporte. Porque na Série B não é. O esporte já ganhou a competição em 90. O Ceará nunca ganhou a Série B. Na Série A não é. Porque o esporte já tem Série A. O Ceará não tem. O esporte já participou mais vezes da Série A do que o próprio Ceará. Na Copa do Brasil não é. O esporte já ganhou uma Copa do Brasil. O Ceará não conquistou. Mas na Copa do Nordeste o Ceará passaria na frente do esporte. Se ganhar essa Copa do Nordeste, é evidente. E aí, então, mas nos campeonatos estaduais o Ceará tem mais do que o Sport. Lógico, o Ceará tem só um rival, que é o Fortaleza. Aqui em Pernambuco são 2 rivais. Náutico e Santa Cruz. 2 filhos, né? O Sport tem 43 títulos, ou são 44, nem lembro mais. São tantos que a gente já vai perdendo as contas, né? Já o Ceará, ele tem 45 títulos de campeonato estadual, sem 46. Eu sempre me confundo aqui nos números, mas só tem o Fortaleza, que em vários momentos o Fortaleza em frangalho, né? Na Série C e tal. 8 anos consecutivos na Série C, 15 anos na Série C, de um modo geral. Então, é meio que natural que o Ceará tenha a obrigação de ter mais títulos estaduais do que o Sport. Então, esse debate de estadual, meio que dane-se, né? A gente releva. Então, por isso que eu fico naquela. E aí, irmão? Torcer pra quem ganhar, Bahia ou Ceará? Meu Deus do céu. Por ordem de favoritismo, o Bahia é favorito para ganhar a Copa do Nordeste. Diria que 60%. 30% para o Ceará ser campeão da Copa do Nordeste. E aí nos outros 10%, eu colocaria 7% para o CSA ser campeão e 3% para o Confiança ser campeão. E aí vamos lá, por que o Bahia ele é favorito para ser campeão da Copa do Nordeste? Primeiro, vai jogar hoje a semifinal, 9h30 da noite, transmissão pela SBT, Premier pela ESPN também, com o apoio do seu torcedor na Fonte Nova. Isso é um fator importantíssimo, o fator casa. Segundo, elenco. O Bahia tem um elenco muito melhor do que o Ceará. Se você for fazer um mano a mano aqui, dá 11-0, ou sei lá, 10-1. Por volta disso, vai 9-2. Sendo bem otimista com o Ceará, talvez vai 9-2, 8-3. Vai, você mais otimista ainda, 8-3 pro Bahia no mano a mano. E no elenco a disparidade aumenta um pouco mais, porque o banco do Bahia tem mais qualidade em tese do que o banco do Ceará. 2 elementos que eu acabei de citar. Bola jogada, o Bahia joga mais bola do que o Ceará na média na temporada. Outra estatística, se você analisar aqui, a gente já viu, acompanhou 2 confrontos entre Bahia e Ceará. O Bahia ganhou os 2. Um na Série A, 1-0, no gol ali de pênalti na reta final do segundo tempo. Naquele pênalti que a torcida do Ceará não considerou pênalti, de Pedro Henrique e Thiago. Para mim foi pênalti, enfim. Mas o Bahia acabou vencendo 1-0. E na própria Copa do Nordeste, o Bahia já venceu do Ceará. O Bahia com o time todo reserva enfrentou um Ceará mesclado, né? Um misto frio ali do Ceará. Acho que tinha 5 titulares de fato na titularidade e 6 reservas. O Bahia tinha 11 reservas na titularidade. Era mais ou menos isso aí. E o Bahia foi lá e meteu 3-2 no Ceará. O Bahia, se eu não me engano, abriu até 3-0. O Ceará diminuiu o placar, quase que chegou até a empatar a partida. Então, assim, eu acabei de citar 4 fatores do porquê o Bahia é favoritaço
para ser campeão dessa Copa do Nordeste. Agora, seguinte, quando a gente analisava esse mano a mano aqui, sei lá, no dia 1º de janeiro, hipoteticamente, eu sei que alguns jogadores chegaram depois do dia 1º de janeiro, a gente olharia, a gente tava gargalhada, né? Porra, a disparidade é absurda. Não é que a análise mudou radicalmente, mas pela campanha que o Bahia faz, ou melhor, pela campanha que o Ceará faz na Série A, que é uma campanha de G10, é o 10º colocado nesse momento, com estabilidade no campeonato, e com um futebol extremamente competitivo, você olha com um pouco mais de, pô, peraí, vamos menosprezar os caras não, porque os caras fazem um campeonato, uma temporada boa, dentro das suas limitações de grupo. E eu não vou ficar espantado se o Ceará avançar contra o Bahia hoje na Copa do Nordeste. Mesmo jogo sendo fora de casa, mesmo o Bahia jogando mais na Fonte Nova, o Ceará não apresenta um bom futebol fora de casa. Por todos os elementos, eu não vou ficar espantado, porque o Ceará está dando respostas significativas sempre que ele é colocado à prova na Série A e na própria Copa do Nordeste também, se você for parar para analisar. Eliminou o Sport na ilha, jogando futebol meia boca, mequetrefe, mas passou nos pênaltis. Jogando mal, tá? Se fosse por bola jogada, o Sport passaria na Copa do Nordeste. Mas futebol, né, irmão? Futebol é bola na rede, não é quem jogou mais, é quem foi mais eficiente. Copa é mais cruel, ainda mais em confrontos de mata, né? Não é mata-mata, é jogo único semifinal. A final é que serão 2 jogos. E aí, voltando aqui para a questão de favoritismo, o Bahia se passar do Ceará com empate ou com a vitória, o Bahia vai decidir a final na Fonte Nova, com apoio do seu torcedor. Primeiro jogo fora, ou no Rei Pelé, ou no Estádio do Confiança. E o segundo jogo na Fonte Nova lotada, com apoio da torcida do Bahia. Se o Ceará passar, dependendo da combinação de resultados aí, o Ceará ele pode decidir a final longe do Castelão. Podendo ser lá no Rei Pelé contra o CSA, por exemplo. Se o CSA vencer hoje e o Ceará empatar contra o Bahia, por exemplo, o CSA vai decidir o jogo da final no Rei Pelé com o apoio do seu torcedor. E é sempre difícil e duro pegar o CSA lá no Rei Pelé. Se é duro pro Bahia, pro Sport, pro Ceará também vai ser duro, irmão. Não tem muito pra onde correr. Inclusive, ano passado, o CRB, que perdeu o jogo da ida no Castelão por 2-0, na volta meteu 2-0. Eu sei que não é CSA, foi o CRB, ok, eu entendo. O CSA tá na Série C, ano passado o CRB tava na Série B. Ainda são jogos bem difíceis no Rei Pelé. Não são jogos fáceis. Agora na Copa do Brasil, o CSA dificultou muito a vida do Vasco no Rei Pelé. O jogo terminou 0-0 e o CSA teve chances claras para vencer o jogo no jogo da ida, mas acabou ficando no 0-0. Então assim, por todos os elementos, o Bahia tem um favoritismo muito grande para ser campeão, tá, gente? Sobre as escalações, então aqui para vocês, o Bahia deve ir com Ronaldo no gol, Mingo, David Duarte, Santiago Aires e Luciano Juba, Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas. Aqui eu tenho que parar, tá? Aqui eu tenho que parar. Pré-convocados da seleção. Jean Lucas aparece nessa lista aqui, né? Que é basicamente uma lista de jogadores monitorados que podem ser puxados para compor grupo na seleção brasileira. Ser uma terceira opção no grupo, por exemplo. Na seleção brasileira tu tem Ederson, Alisson e Gabriel Brazão pode ser esse terceiro goleiro. Ou Hugo Souza. Beleza. Aí na zaga, Militão, Fabrício Bruno, Léo Pereira. Tem Gabriel Magalhães no time titular. Tem Marquinhos no time titular da seleção brasileira. E tem outros. Tem o Alexandro, que chegou jogando muito bem ali na zaga. E aí, sei lá, como quarta, quinta opção, tu puxa um Léo Ortiz ou puxa o Fabrício Bruno. E aí é que tá. Jean Lucas aparece nessa lista dos pré-convocados, né? A gente até debateu muito ontem isso em live. Cara, se tu fosse escolher um jogador do Bahia para estar nessa lista dos pré-convocados, seria Luciano Juba, na lateral. Por quê? Porque a concorrência é menor. Na lateral esquerda, tu tem dificuldade de citar mais do que 3 nomes melhores do que Luciano Juba atuando no futebol brasileiro e no futebol europeu. Brasileiros, óbvio, né? Então, tu tem dificuldade de apontar mais do que 3, 4 jogadores. Tu pode citar, sei lá, citaram ontem o Caio Henrique aqui na live. Aí citaram Alex Telles do Botafogo, beleza, respeito. O próprio Juninho Capixaba, que jogou muita bola na Série A, mas tá lesionado, ok. Mas tu não vai citar muito mais do que isso aí, não. Tu cita depois Juba, em quarto colocado, em terceiro colocado, para poder ser até convocado na composição de grupo e ser testado, beleza. Agora, na volância, gente, meu irmão, o Jean Lucas é um bom jogador, faz uma boa temporada, é um dos melhores jogadores do Bahia, ok. Mas se você for analisar a quantidade de peças e opções que a seleção brasileira tem pro setor, é absurdo, pô. Joeliton, André, Bruno Guimarães, o próprio Danilo do Botafogo, que joga muita bola como segundo volante.
Cara, tem Lucas Paquetá que já jogou nessa função em vários momentos na seleção brasileira. Tu cita, assim, 10, 15 jogadores na função de segundo volante, atuando no Brasil barra Europa, melhores do que Jean Lucas. E não é porque Jean Lucas é ruim, não, é porque o sarrafo é muito alto, gente. Infelizmente ou felizmente, essa aqui é a realidade. Então, assim, João Gomes do Wolverhampton, né? Acho que ele saiu do Wolverhampton, se eu não me engano, não lembro agora de cabeça. Então, assim, Jean Lucas, velho, ele tá aí, mas não vai ser convocado. E se for, ele não vai vingar tanto, porque tem outros jogadores melhores que nem vingam, né? Tem jogadores muito melhores do que Jean Lucas, que jogam num nível ainda mais alto em Série A, em Champions League, mas que não vingam. Douglas Luiz, né? Do Aston Villa, tal, que já jogou na Juventus e tal. São melhores do que Jean Lucas. Veja só, a gente vai lembrando aqui de 7, 8 nomes de cabeça fácil, pô. A régua, o sarrafo é muito alto da seleção brasileira. E mesmo assim, a maioria dessa galera nem vingou muito ainda na seleção, né? Andrés Pereira e tal. Bom, o fato é, quando eu olho pra lateral, se Vitinho tá aí, Paulo Henrique tá aí, Kaique Bruno tá aí, Alexandre tá aí, Juba deveria estar. Não tem muito pra onde correr. Pra mim, Juba é um injustiçado e não está nessa seleção aí, nessa pré-convocação, vai, pelo menos. Não que ele tem que estar na seleção de todo jeito, meu Deus, que absurdo. Não. O ponto de análise não é esse. O ponto de análise é, numa pré-lista eu acho que ele deveria estar, pelo menos. Porque vem jogando muita bola e pra mim, se não for o melhor lateral da Série A, tá no top 2, top 3, fácil. Fácil, fácil, fácil. Lateral esquerdo, né? É o jogador com maior participação em gols. Mas enfim. Na posição, né? O trio de ataque do Bahia deve ser com Kaique, Williams, Zé e Ademir. Pulga tá lesionado, não vai poder jogar a partida de hoje. Pulga poderia pintar a lei do ex. Seria uma peça importantíssima pro Bahia no jogo de hoje. O Ceará deve ir com Bruno Ferreira no gol, William Machado, Marlon, Fabiano Souza e Nicolas, Dieguinho, Richardson e Lourenço no trio de meio campo, Ailon Galeano e Pedro Raul. Essa é a provável escalação do Ceará. Se eu fosse Léo Condé, eu tentaria fazer nos primeiros 15, 20 minutos marcação-pressão, porque o Bahia cede muito a uma boa marcação-pressão executada pelo adversário. Então, o Ceará tem essa arma aí, é um time bem organizado por Léo Condé. E é óbvio que o Bahia deve ter mais a posse de bola, deve ter o controle da posse no campo de ataque, o controle territorial. Não sei se vai ter o controle da partida, porque o Ceará pode estar num bom dia e fazer jogadas em transição com velocidade e conseguir achar os golzinhos com a velocidade de Galeano pela ponta direita, com ela na ponta esquerda, com o Lourenço em finalizações de longe, que ele é especialista nisso, com a eficiência de Pedro Raul. Então, assim, o Ceará é um time bem encaixado, montado para o crime, preparado para o crime. Se vai acontecer ou não, é aguardar o jogo. Mas o Bahia é óbvio que é favorito, né? Só para diminuir aqui minha tela, tá, gente? Eu vou deixar até aqui. Se a gente for fazer um mano a mano hoje, Ronaldo melhor do que Bruno Ferreira, eu até nem colocaria isso. Acho que Bruno Ferreira passa um pouco mais de confiança do que Ronaldo. E é mais decisivo nos pênaltis, né? Então, Ronaldo. Na zaga, eu acho que o William Machado merece estar aí. Eu colocaria o William Machado junto com David Duarte. Seria a minha dupla de zaga. Até agora 2-1 Ceará. Mas na esquerda, Juba, infinitamente melhor do que Nicolas. Fabiano Souza e Santiago Arias. Eu ainda iria de Santiago Arias, acho ele mais completo do que Fabiano Souza. Apesar disso, Fabiano Souza faz um bom ano, tá? O trio de meio campo. Cara, é foda. Dieguinho faz um ótimo ano, é bom jogador. Lourenço vem bem nesse recorte recente. Mas o trio de meio campo é Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas. Fácil. Nas pontas, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu iria de Galeano, Ademir nas pontas, tá? E de centroavante, por ser mais eficiente e mais decisivo para o grupo, eu colocaria Pedro Raul. Heitor, no teu time, numa temporada de 60 jogos, tu prefere William José ou Pedro Raul? William José é mais jogador, para mim é mais completo. Tecnicamente falando, sabe fazer pivô e tal. Só que Pedro Raul tem 14 gols em 2025, em 34 jogos. William José tem 13 gols e 4 assistências. Ele tem um gol a menos, ou são 2 gols a menos, mas ele tem 4 assistências a mais. No final das contas, meio que ficam ali no pau a pau, né? E ele tem mais jogos, né, realizados, o William José, do que Pedro Raul. No final das contas, pela média, fica muito igual. Só que pelo fato de Pedro Raul ser mais eficiente, a bola chega menos para ele, e ele é mais eficiente em finalizações, eu colocaria ainda Pedro Raul. Então no mano a mano ficaria Bruno Ferreira, William Machado, Galeano e Pedro Raul no Ceará, 4. E os outros 7 do Bahia, né? Arias, David Duarte, Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Ademir. Seria mais ou menos isso, tá?
Lógico, se for por posição, eu ainda iria com Ademir, Kaique e Pedro Raul. Se for exatamente como tá o esboço aí, de Alan contra Kaique e Ademir contra Galeano. Eu ainda, obviamente, que iria com Ademir e Kaique. Agora, aí se a gente fosse nisso aí, daria de um 7-4 pro Bahia, a gente passaria para um 9-2, né? Basicamente com 9-2 não, foi mal, 8-3. Basicamente com Pedro Raul, William Machado e Bruno Ferreira apenas. E é mais ou menos por aí, tá? Bom, aguardar o jogo, tá, meus amigos? Mais tarde estamos de volta em vídeo ou em live. Abraço para todos vocês, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações também. Heitor, palpite. Nem tenho convicção de nada, cara. Não tenho mesmo. Mas acho que se a avança do Confiança, 2-1 é meu palpite. E Bahia e Ceará, eu vou colocar 3-1 pro Bahia no jogo de hoje, tá? Tamo junto. Abraço para todos vocês.